Vamos lá. Aqui é a questão. Só um minutinho aqui. Está um pouquinho lento aqui. Muito bem. Então, essa aqui é a lista, né, de exercício, a lista 1, tá? É fazer a conversão aqui das medições, né? Representar de forma mais adequada. Então, eu vou fazer aqui uma tabelinha que nós temos aqui, para a gente facilitar nosso entendimento. Sempre fácil. Então, eu coloco aqui a unidade. Bom, chegou. Unidade. Aí aqui a unidade pode ser o ampere, pode ser tensão, né? Pode ser o watt, pode ser o ohm. Mili, que é 10 elevado a menos 3. O micro, 10 elevado a menos 6. O nano, 10 elevado a menos 9. E o pico, 10 elevado a menos 12. Né? Aí do lado de cá eu vou ter o quilo, que é 10 elevado a terceira. Quilo, 10 elevado a terceira. O mega, 10 elevado a sexta. O giga. Vou colocar até o giga aqui, a gente tem o tera também. 10 elevado a nona e o tera 10 elevado a 12. Né? E aí, né, cada faixa dessa aqui eu tenho 3 dígitos. 3 dígitos. Todas as faixas. E também. Chegou. Muito bem. Então, e aqui, ó, deixa eu colocar aqui, destacar. Alguém falou algo aí? Boa noite, Sandro. Então, aqui eu tenho essa faixa em azul aqui é quando a minha unidade é a vírgula da minha unidade. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Exercício A. Exercício A. Ó, eu tenho 5.850.000 ohms, né? Então, eu tenho só a unidade de ohm. Então, a minha vírgula está aqui, ó. Tá? Não tem nenhum múltiplo aqui nesse primeiro número. Vou aumentar aqui essa tela. Agora melhorou. Então, 5.850 ohms. Perfeito? 5.850 ohms. Então, limpado aqui. Perfeito. Então, minha vírgula está aqui. Então, vamos preencher como vai ficar esse número aqui, ó. Vai ter 3 casas aqui, os 3 primeiros zeros, depois 3 casas aqui, e aqui mais os 5. Perfeito. Agora, ele quer que eu passo esse número de ohm e inclua aqui, ó, o múltiplo mega ohm. Eu simplifico esse número. Então, eu tenho que andar com a minha vírgula aqui para a barreira que eu pego algum dígito do mega. Né? Então, a minha vírgula vai ter que vir para cá. Eu tenho que posicionar a minha vírgula aqui. Ó. Posicionei minha vírgula aqui. Eu tenho esse número aqui agora. Como esses zeros aqui depois da vírgula não fazem nenhuma diferença, então ficará 5
1,85 mega-ohm. Ok? Então, essa seria a resposta da letra A. Tá? Então, aqui em unidade, a unidade de ohm, eu estou passando para mega-ohm. Muito bem. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Alguma dúvida? Até aí tá tranquilo, professor. Muito bem. Então, vamos lá. Ó. Eu vou pegar aqui... Vou pegar a letra M agora para a gente responder. Letra M. Então, novamente, ó, eu estou na unidade volt. Unidade volt. Então, a minha vírgula está aqui na barreira da unidade. 0,00196. E aí eu vou passar aqui para milivolt. Eu tenho que utilizar esse milho. Então, vou jogar minha vírgula para essa faixa aqui, para a barreira do milho. Vou pôr minha vírgula aqui. Colocando minha vírgula aqui, vai ficar 1,96 milivolt. Professor, os que ficam para a esquerda desconsidera, né? Isso. Porque vai ficar 0,001. Não é a mesma coisa que 1, né? Tranquilo. Vai fazer sentido. Beleza. Perfeito. Então, essa aqui é a resposta da letra M. Okay? Vamos pegar um aqui agora diferente, ó. Pegar a letra I. Letra I. A letra I... Não, a letra I é um pouquinho mais difícil. Vamos fazer um outro aqui, ó. Letra F. Letra F. Vamos fazer a letra F, depois a gente faz a letra I. Ó, a letra F, ele está dizendo que está no K já, ó. O número inicial já está no K, quilômetro. Então, no K, eu estou nessa, a vírgula está aqui, ó. Tá? A vírgula está aqui. Então, é 270 K ohms. Ok? 270 K ohms. 270,0, né? 0,0 não faz sentido. Aí, ele quer que eu passe de quiloohms para ohms. Então, eu tenho que jogar minha vírgula para essa barreira aqui. Deixar somente a unidade. Né? Somente a unidade. E aí, então, aqui eu tenho que preencher com 0, né? Eu tenho que preencher com 0. Vai ficar 270, que já está um número. Aí minha vírgula vai estar aqui. Eu tenho que completar com mais 3 unidades. 1, 2, 3. Então, 270.000 ohms. E aqui foi um pouco ao contrário. Em vez de diminuir o tamanho do número, a gente fez aumentar. Tá? Então, essa aqui seria a resposta da letra E. Muito bem. Então, muito boa noite para quem chegou depois aí. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Agora eu vou fazer a letra I. Letra I. Então, a letra I está dizendo que ele está em 870K, novamente, ó. Eu estou na barreira do K. Então, 870K. Então, 870K. Ele quer passar para o mega. Então, eu quero jogar minha vírgula aqui para frente. Né? Vou jogar aqui para a barreira do mega, mas não tem nenhum dígito aqui na faixa do mega. Eu coloco um 0. 0,87 mega. Ok? Então, 0,87 mega é igual a 870 quiloohms. Tá? Quando a gente faz essas conversões, a gente está representando o mesmo número de formas distintas. Ok? Professor, pode falar. Eu vi aqui nos vídeos que o senhor pediu para a gente assistir, e teve um exemplo lá que ela colocou em cima multiplicação e embaixo divisão. Isso não foi assim nada aqui nessa tabela que o senhor está fazendo, né? É possível, é possível. Você tem que pegar o seguinte, ó. Toda vez que você for levar a vírgula da direita para a esquerda,
né? Você multiplica por 1000. Isso. Não é isso? Sim. E aí, quando você for jogar vírgula no sentido contrário, da esquerda para a direita, você divide por 1000. Isso. Ela fez aqui o exemplo, a parte de cima ela multiplicou, e a parte de baixo, aqui das numerações, ela dividiu. Mas isso influencia na soma das questões, não, né? Não entendi a pergunta. Na Então, parte de... assim, ela colocou na parte de cima aqui, ela colocou, vamos supor, do mega por quilo, Ah, tá. ela Entendi. multiplicou. E Uhum. por quilo, por mega, ela diminuiu, ela dividiu. Isso influencia em alguma coisa, não? Não, é isso mesmo, ó. Para você Tranquilo. sair do quilo para o mega, Hum. você multiplica. Não, peraí, estou fazendo confusão. Divide, professor. Divide, não. Isso, Eu ela não, divide, né? eu não O sou muito fã quilo, dessa regra, não, mas É porque do jeito que o senhor explicou aqui com a vírgula aqui, eu fiz de jeito também, com a parte de cima multiplica e de baixo divide. Mas do jeito que o senhor explicou aqui com as casas fazendo a vírgula, é muito mais simples. não, mas esse colega colocou o seguinte, ó. Quando eu fiz errado aqui, tá? Quando você vai com a vírgula da direita para a esquerda, você divide. E quando você vai com a vírgula da esquerda para a direita, você multiplica. Então, aqui, ó. isso. Você sair do mega para ir para sair do quilo para ir para o mega, aí você divide por 1000, né? Agora você quer voltar do mega. Deixa eu só apagar aqui. Não vai confundir. Nossa, tá ruim o negócio. Você quer voltar do mega para o quilo, aí você multiplica, Sim, sim. né? Mas é toda vez que você for passar de uma barreira para outra, você Você tem multiplica. que ou diminuir, ou dividir, ou multiplicar, não é isso? Isso, é isso mesmo, ó. Tranquilo. Daí tá tranquilo. Aí vale para todas as faixas, tanto aqui os múltiplos, né, que são os valores maiores, como os submúltiplos também, Tranquilo. tá? Submúltiplos também. Muito bem. Tem mais algum exercício aqui que vocês queiram que seja feito? Ok. Essa regra aqui eu sempre me confundo com ela. Eu prefiro essa tabelinha aqui, né? Mas aí fica a critério de vocês. O que vocês acharem que vocês tenham mais facilidade de fazer, tá? Tendo o resultado correto, não tem problema nenhum, tá? Muito bem. Então vamos avançar aqui um pouquinho no conteúdo nosso. Tá? Eu não vou responder todos, tá, pessoal? E se alguém tiver algum item que tem alguma dificuldade, depois quer tirar alguma dúvida, pode trazer que a gente tenta esclarecer. Perfeito. Então, vamos andar um pouquinho. Para a gente começar a entender como que a eletricidade ela é aplicada aos materiais, como que ela funciona na natureza, nós temos que entender que como que é a estrutura de um átomo. Tá? Eu estou resumindo bastante aqui para vocês, tá, pessoal? Para a gente chegar lá no nosso objetivo. Um átomo, ele tem basicamente prótons, elétrons, em alguns casos, o nêutrons, e tem o núcleo dele também, né? O núcleo dele. E aí, os prótons são cargas positivas, os elétrons, cargas negativas, O nêutron ele não possui carga, né? Ele é um átomo onde a quantidade de prótons e elétrons são iguais, então um anula a outra e ele fica neutro. E o núcleo é o próprio núcleo do átomo. Tá? Quando a gente pegar a estrutura de um átomo, ela tem um núcleo aqui, e em volta do núcleo eu vou ter as cargas positivas, ou os prótons.
ok? E aí, em órbita, tá? Girando aqui em volta do núcleo, tem as cargas negativas, ok? Os elétrons. Então, um átomo, basicamente, é isso. Ok? E aí, o que acontece? Então, os materiais, eles são compostos de células, e essas células são compostas de átomos. Tá? Então, alguns materiais, né, os materiais que possuem facilidade de conduzir eletricidade, eles têm bastante elétrons, muitas cargas negativas. Tá? Então, se eu pegar aqui um material condutor pode ser um cabo de cobre, né? A estrutura dele, a característica desse material, né? Ela possui muitos elétrons livres, vários elétrons livres. Né? Então, esse material que tem muito elétron livre, ele tem uma facilidade maior de conduzir eletricidade. Okay? Já materiais isolantes, que um exemplo é um pedaço de borracha, ou um vidro, ou uma porcelana, ele tem poucos elétrons livres, praticamente nenhum. Né? Então, esse material condutor, que tem muitos elétrons, né, muitos elétrons livres, eles conduzem a eletricidade de uma forma mais fácil, né? Dizer assim. Porque tem um meio do caminho aqui que é o material semicondutor, que vocês vão aprender lá em eletrônica. Né? Em determinado momento, ele é condutor e em outro momento ele é isolante. Tá? Mas vocês vão aprender lá em professor de eletrônica linear. Tá? Então, o fato desse material condutor ter muitos elétrons livres aqui em torno do núcleo, né, ele possui uma facilidade para conduzir eletricidade. Tá? Só que, para conduzir eletricidade, esses elétrons eles precisam ser, vamos dizer assim, ordenados, direcionados. Né? E esses elétrons aqui no material, se pegar um fio de cobre, ele vai ter os elétrons, cada um voltado para uma direção. Certo? Cada um num sentido. Então, quando os elétrons estão desordenados, você não tem corrente elétrica. Quando isso acontece? Quando o fio está em estado sólido parado, não tem nada ligado aí. Né? Aí, quando eu consigo fazer com que esses elétrons eles sejam ordenados, consigo direcionar eles em um único sentido, todos eles, todas essas cargas negativas em um único sentido, né, eu tenho o que é chamado de corrente elétrica. Quando o movimento ordenado dos elétrons em um condutor é chamado de corrente elétrica. Tá? Quer colocar aqui, ó. Corrente elétrica. Então, é o movimento ordenado dos elétrons. Então, repetindo, eu tenho um material condutor, tem vários elétrons, né? Só que eles, por si só, não geram eletricidade, não conduzem eletricidade, tem a facilidade. Né? Para mim facilitar para mim fazer com que a eletricidade passe por esse condutor, eu tenho que ordenar meus elétrons, ordenar o movimento deles, todos em uma única direção. Né? Então, quando eu faço isso, surge aqui o fenômeno da corrente elétrica, que é representado pela letra I. E aí, a forma que eu tenho para poder fazer com que esses elétrons
circulem, a força que eu estabeleço em torno desse cabo, né, ou aplico a esse cabo de condutor para poder circular a corrente, essa força é chamada de diferença de potencial, ou tensão elétrica. Então, quando eu aplico uma tensão elétrica a um material condutor, eu faço com que a corrente circule por esse condutor. Tá? Então, vou melhorar meu desenho aqui. Se eu pegar, no caso aqui, uma bateria e ligar esse condutor, aqui o polo positivo da bateria e aqui o polo negativo, eu vou fazer com que os elétrons circulem por esse fio de cobre. Imagine que esse desenho vermelho representa um fio de cobre. Então, aqui eu vou fazer com que a minha corrente circule, né? O movimento dos elétrons façam esse movimento. Sai aqui do terminal negativo e circule até o positivo. Tá? Então, aqui a bateria ela possui uma diferença de potencial. Tem um potencial menor, que é o negativo, e o potencial maior, que é o positivo. Então, eu tenho aqui o potencial maior e o potencial menor. Então, o movimento dos elétrons é dessa forma, nesse sentido, do potencial menor para o maior. E do negativo para o positivo. Certo? Então, essa força que faz com que esse movimento aconteça é chamada de tensão elétrica. Tensão elétrica. Que é a diferença de potencial. Então, toda vez que eu aplico uma diferença de potencial a um determinado condutor, eu faço com que surja corrente elétrica por ele. Tá? Desde que eu aplique essa tensão de um condutor num caminho fechado. Certo? Então, vai calculando. Então, os materiais condutores têm elétrons livres, né? Quando eu faço com que esses elétrons fiquem ordenados no mesmo sentido, isso é chamado de corrente elétrica, a letra I. E a forma que eu tenho para fazer com que esses elétrons fiquem ordenados é a aplicação de uma diferença de potencial a esse condutor, né? A aplicação de uma tensão elétrica. A tensão elétrica é representada pela letra E, B e U. Okay? Muito bem. Sentidos da corrente. Alguém quer perguntar? Sentidos da corrente. Ó, eu falei para vocês aqui, né, que a corrente está saindo aqui do potencial menor, do negativo, para o positivo. Certo? Como os elétrons são cargas negativas, né, esse aqui é o sentido real dos elétrons. Tá? Eles se movimentam do terminal negativo para o positivo. Então, nós temos dois sentidos de corrente elétrica. O sentido real, que é do negativo para o positivo, e o sentido convencional, que é do positivo para o negativo. Ou seja, se eu adotasse o sentido real, né, o sentido real dos elétrons, todos os meus cálculos teriam um valor de corrente negativa, né, que para a gente não é adequado. Né? Então, há muito tempo atrás, convencionou-se a utilizar o sentido convencional, que é o sentido oposto. Né? É o sentido oposto, é o sentido que a corrente saia do terminal positivo para o terminal negativo. Tá? E é o sentido convencional
que nós vamos utilizar. Tá? Esse aqui é o sentido que nós vamos estudar. Na verdade, todas as aplicações utilizam o sentido convencional e não o real. Tá? Isso aqui é somente para vocês terem ciência, né, do que acontece. Alguma dúvida até aí? Podemos seguir? Então, vamos lá. Um outro elemento que eu tenho em um circuito elétrico... Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Vê se faz sentido. Quando a gente leva choque, é porque a gente interrompe a corrente elétrica ou a gente interrompe a tensão? Não. Quando você leva choque, você se coloca nesse caminho da corrente elétrica aqui. Então a gente interrompe a tensão, né? Porque é o caminho do... Não interrompe. Na verdade, aqui, ó, por exemplo, vamos fazer um desenho seu aqui, ó. Eu sou bom de desenho. Ficou parecido contigo aí, não? Não, tá magro igual. Né? Mas vamos lá. Vamos avançar aqui um pouco, vamos chegar aqui na questão do choque. O que acontece? Como eu tenho esse potencial menor aqui como negativo, tá? O que é feito nos circuitos elétricos para você ter uma referência como 0 volt, ou como o valor zero, essa referência do potencial menor? Eu pego e aterro esse ponto aqui, ó. Okay? Então, eu considero aqui que esse ponto aqui é o 0 volt. Né? E aí, o potencial maior vai ser o da tensão maior. Por exemplo, se essa bateria aqui for de 10 volts, okay? Eu considero que aqui no negativo eu estou ligado ao 0 e aqui no positivo eu tenho 10. Né? Então, se eu fazer uma medição desse ponto aqui até esse ponto aqui em cima, eu vou ter 10 volts, 0 a 10 volts. Okay? Muito bem. O que acontece no choque elétrico? Tá? Tem um desenho do nosso camarada aqui. E em algum momento, esse circuito aqui, ele conecta aqui a esse cara, e aí ele também está conectado ao terra aqui, ó. Está conectado ao terra. Esse símbolozinho aqui é o símbolo de terra, tá, pessoal? Ou aterramento, ou também GND. Em alguns casos, equipamentos em inglês está escrito GND. Então, quando você está com você está ligado com o condutor, o seu pé à terra, ou o seu outro braço à terra, tá? Você faz esse caminho aqui, ó. Você faz essa ligação aqui, ó. E aí, o que vai acontecer com a corrente? Ela vai passar aqui por esse fio, passar aqui por você, sair aqui por esse terra e voltar aqui, ó. Entendeu? Você se inclui dentro do circuito elétrico quando você leva um choque. Tá? Então, aí tem várias formas de você se incluir. Tem o choque que a corrente entra por um braço e sai pelo outro, que é o pior, né? Que aí é quando passa pelo coração. Ixi, aí pelo coração já é. Aí tem aquela questão de tensão de passo, não sei se você ouviu falar, que a corrente entra por uma perna e sai pela outra. Então, aí tem outras possibilidades, né? Mas o que acontece é isso, quando você leva um choque, é isso que acontece, você é incluído dentro do circuito. No circuito, entendi. Até por isso, quando, por exemplo, você vai mexer num circuito energizado e você está usando EPI, bota de segurança, e é isolante, aí o seu corpo, ele rompe aqui ele não consegue conectar com terra, né? Está isolado. Então, aí você pode conectar aqui no cabo e não tem essa circulação de corrente por aqui. Quem já viu o pessoal trabalhando naquelas torres de energia, é exatamente isso. O cara está só lá em cima do fio aqui, ó. Ele não está conectado ao terra. Ele trabalha lá, entra no potencial, trabalha e não leva choque nenhum. Choque nenhum, né? É igual, por exemplo, você vê um fio aí da rua, aí no poste, você vê aqueles passarinhos em cima do fio lá, normal. Fica em cima do fio. Pois é, porque ele não está conectado ao terra.
Se ele abrir uma asa de um fio no outro, aí é outra história, mas... Aí o trem é feio, a cacetada é sinistro. Entendi, professor, valeu. Beleza, foi boa a sua pergunta. Então, vamos lá. Então, outro elemento aqui de características elétricas é a resistência elétrica. Então, o que é essa resistência elétrica? Ela é a oposição à passagem da corrente elétrica. Passagem da corrente elétrica. Ou seja, a gente viu aqui que eu consigo fazer com que circule uma corrente por um cabo, por um condutor, aplicando uma tensão a ele, né? E aí a corrente vai fluir livremente. Mas se eu incluir nesse circuito uma resistência, essa resistência vai dificultar a passagem da corrente, né? Então, o símbolo da resistência é esse aqui, e ela é representada pela letra R, né? E a unidade é aquela ferradurinhazinha ali, que é o ohm. Então, Então, se eu pegar um circuito aqui, ó, uma bateria, positivo, negativo, eu vou ligar esse fio de cobre nela. E aí eu vou incluir um resistor aqui, uma resistência, né? A corrente vai fluir pela resistência, porém, ela vai ter uma dificuldade, ela vai ter uma queda. Se eu colocar somente o fio, eu vou ter um valor muito mais alto do que somente a bateria. Ok? Entenderam aí o que é a oposição à passagem de corrente elétrica? Então, e à medida que eu aumente essa resistência, essa corrente ela vai diminuir, porque ela vai encontrar mais dificuldade. Ô, Sandro, boa noite. Tá sem microfone, né? Pessoal, se alguém escrever no chat aí, me chama. Às vezes não dá para ver. E aí, ok, pessoal? Tranquilo? E professor? Tranquilo, professor. Então já vamos aqui para um circuito elétrico elementar. Então, um circuito elétrico. Então, as fontes de tensão são... Tá na rua? Vamos lá, as fontes de tensão são representadas por esse símbolo aqui, ó. São duas barrinhas paralelas aqui, uma menorzinha e uma maior, sendo que a maior representa o positivo e a menor representa o negativo, tá? E aí eu vou conectar aqui uma resistência a esse circuito, né? E faço a ligação da fonte à resistência. Então eu vou ter um R aqui e uma fonte aqui, um V, certo? E aí, vamos colocar aqui um controlezinho aqui, ó. Uma chavezinha. Então, olha aí. Então, nesse caso aqui, ó, tem um controle desse circuito, né? Tem essa chave elétrica, a chavezinha aqui, que faz o controle do circuito. No momento que eu fecho essa chave, eu fechei o caminho, né? E aí eu tenho a circulação de corrente elétrica, tá? Saindo positivo e indo para o negativo, positivo para o negativo, até eu ir lá e abrir a chave novamente. Okay? Então, esse aqui é um circuito elétrico, né? Você tem elementos ativos, que são que fornecem a energia para o circuito, que é a fonte de tensão, e os elementos passivos, que recebem essa energia, né? À medida que a corrente sai da fonte e passa pelo resistor, o resistor vai receber essa energia, né? E aí ele vai transformar essa energia, no caso de uma resistência, em aquecimento, né? Por exemplo, as lâmpadas elétricas, elas são resistências, né?
Só que elas transformam energias que elas recebem em luminosidade. Então, nesse exemplo aqui, seria uma bateria ligada a um resistor. A bateria ela possui energia química, ela fornece a energia química, que é transformada em energia elétrica pela corrente, e aí passa pelo resistor. Ao passar pelo resistor, o resistor começa a aquecer, né? E aí ele transforma essa energia química, que virou energia elétrica, em energia térmica. Muito bem. E aí, vamos lá. A primeira regra que nós temos aqui para relacionar essas grandezas elétricas, né, a resistência, a corrente e a tensão, é a chamada a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. Okay? O que diz a primeira lei de Ohm? Ela diz o seguinte, que o valor da tensão é igual ao valor da resistência vezes o valor da corrente. Okay? Então, um determinado circuito. Nesse mesmo circuito aqui, o exemplo. Vamos supor que eu tenho uma resistência aqui de 10 ohms e tem uma corrente de 0,5 ampere. Então, a tensão para esse caso, a tensão da fonte vai ser 10 vezes 0,5. Então, a fonte vai ser de 5 volts. Então, essa fonte aqui, ó, uma fonte de 5 volts ligada a uma resistência de 10 ohms, vai fazer surgir uma corrente aqui de 0,5 ampere. Então, essa aqui é a primeira lei de Ohm. E aí, a partir da primeira lei de Ohm, eu tenho variações dela, né? Para mim descobrir a corrente, eu vou dividir a tensão pela resistência. Okay? E para mim descobrir o valor de resistência, eu vou dividir a tensão pela corrente. Então, a primeira lei de Ohm, ela define a relação da tensão, resistência e corrente. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Primeira lei de Ohm? Não, nenhuma dúvida, professor. Isso é bem do colégio, né? Lá do terceiro ano. Pô, você foi bem, cara. Foi bem. Então, vamos lá. Então, vamos fazer exercício aí, ó. Vou passar 3 exemplos aqui para vocês. Vamos colocar aqui uma corrente I igual a 2 miliamperes. Então, aqui nesse primeiro, vocês vão descobrir qual que é a tensão. No segundo, qual que vai ser o I. Chegou alguém. E um terceiro exemplo aqui. Vamos fazer um aqui. 12 volts. Tiver uma corrente aqui de 500 miliamperes. Qual que vai ser o valor do R? E então, façam esses 3 exercícios aí, ó, utilizando aplicando a lei de Ohm, tá? Alguém falou alguma coisa? Alguém quis dizer alguma coisa aí? Não? Beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalozinho, tá? Aí... Hein, professor? Eu tô achando, a primeira aula que eu tô assistindo é hoje, eu tô meio perdido nesse negócio aí. Mas esse negócio aqui é de hoje mesmo. É de hoje?
A única coisa aqui né, de hoje é essa questão do K aqui, ó, quilo e o milho, que é dessa tabelinha aqui que a gente viu na aula passada. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Que é a conversão dos múltiplos e submúltiplos. O restante, tudo que a gente está vendo aqui é novo, tá? Então, se tiver perdido aí, nós vamos sintonizar agora. Tá, pessoal? Então, aqui, ó. Então, mais perdi que segue no tiroteio. Não, vamos chegar lá. Aqui é o R. Aqui é o R, aqui é o R. Aqui é o V. Aqui é o V. Então é o seguinte, ó. Agora é 9h10, praticamente. Então eu vou deixar uns 15 minutinhos aí, dar uma pausazinha, até as 8h25. Né? Oi. Então, Paulo Henrique, esse D é igual a 40 ou é 4? 4 no segundo. Aqui, ó. É 48. 48, né? Ah, tá. 48. Beleza. Obrigado. Valeu. Então, beleza. Eu vou fazer um intervalozinho de uns 15 minutos. 8h25, estou de volta, tá? Aí, na hora que a gente retornar, aí eu resolvo esses exercícios aí. Mas vão tentando aí, tá? Eu vou só interromper a gravação aqui, depois eu continuo novamente.